Imagine um estudioso lendário da mente humana se deparando com algo tão desconcertante que ele mesmo confessou estar diante de uma das transformações mais difíceis de compreender na natureza humana. Carl Jung relatou inúmeros casos onde pessoas extremamente sensíveis, vistas como frágeis e compassivas, atravessavam uma espécie de ruptura interior que as levava a um despertar radical. Esse processo não apenas alterava a forma como viviam, mas também desafiava os próprios fundamentos da psicologia moderna. Jung passou anos analisando o que chamou de trabalho com a sombra e descobriu que indivíduos empáticos, aqueles que absorvem o peso emocional dos outros, carregavam em si uma força que os tornava diferentes de qualquer outro grupo que ele havia estudado. O que ele encontrou continua intrigando especialistas até hoje. Nos registros da clínica de Zurique, um padrão perturbador se repetia com precisão. Paciente após paciente chegava trazendo não só feridas emocionais, mas também marcas de histórias de abuso, traições e lares desestruturados. Eram pessoas que passaram a vida sendo o amortecedor emocional de famílias destruídas, companheiros violentos ou pais viciados. No entanto, o que mais surpreendia Jung não era a dor em si, mas a forma como esses empatas lidavam com ela. Em vez de simplesmente se perderem no sofrimento, eles absorviam cada detalhe, armazenando silenciosamente informações sobre os padrões emocionais daqueles que os feriam. Eles não eram apenas vítimas, eram observadores meticulosos de um campo de batalha psicológico invisível. Antes de mergulharmos nessa revelação poderosa sobre a jornada dos empatas, eu preciso pedir algo rápido e importante para você. Já se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like, porque isso ajuda não só o canal a crescer, mas também garante que você continue recebendo mensagens transformadoras como essa. E olha, se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilha com alguém que também precisa despertar o seu verdadeiro poder. O que fez Jung estremecer foi perceber que esses empatas, longe de serem destruídos, estavam construindo algo dentro de si. Quando descreviam suas relações, não traziam palavras confusas de mentes quebradas, mas análises quase cirúrgicas do comportamento humano. Guardavam mentalmente os gatilhos, as inseguranças e até os medos mais profundos de quem os machucava. Era como se, em vez de manterem um diário de vítimas, possuíssem um verdadeiro mapa estratégico, pronto para ser ativado em um momento de ruptura. A mente deles não era uma arena de derrota, mas uma sala de guerra silenciosa, esperando o instante certo para se revelar. Em certo ponto, Jung percebeu que não estava apenas diante de pacientes comuns. Ele estava frente a frente com o que chamaria de gênios ocultos da psique. Esses indivíduos tinham a habilidade rara de decifrar as dores dos outros apenas observando pequenos gestos, expressões faciais ou silêncios desconfortáveis. Para testar, Jung chegou a colocar colegas de profissão diante deles, sem revelar nenhuma informação prévia. O resultado era assustador. Em minutos, esses empatas conseguiam apontar traumas de infância, padrões de relacionamento e até inseguranças de carreira, com uma taxa de acerto que ultrapassava os 90%. Era como se possuíssem um radar psicológico, desenvolvido através de anos de sofrimento e silêncio. Esse dom não era sobre criar algo novo, mas sim sobre escavar as camadas ocultas da alma humana, uma verdadeira arqueologia emocional. Jung registrou em detalhes como essas pessoas conseguiam, apenas com a observação, acessar memórias e dores escondidas em outros. Esse fenômeno o fez repensar toda a visão que tinha sobre empatia. Não se tratava de fraqueza, mas de uma arma invisível, forjada nas cicatrizes da dor. O que antes parecia fragilidade era, na verdade, um treinamento brutal para despertar uma habilidade que a ciência ainda hoje luta para explicar. Se você já se sentiu subestimado, mas sabia que enxerga muito mais do que demonstra, escreva nos comentários: "Eu vejo tudo".
Não se tratava de mediunidade, nem de dons sobrenaturais. O que esses empatas possuíam era uma atenção tão aguçada que a maioria jamais seria capaz de alcançar. Aquilo que muitos chamam de pressentimento, eles chamavam de leitura de dados. Jung percebeu que não eram apenas pessoas que sentiam mais fundo, mas que processavam informações emocionais com uma precisão e velocidade impressionantes. O cérebro deles parecia programado para identificar padrões escondidos no comportamento humano. O problema é que o mundo ao redor sempre tentou transformar esse dom em fraqueza. Cada vez que expunham mentiras, manipulações ou segredos, eram ridicularizados, chamados de frágeis ou excessivamente emotivos. Com o tempo, aprenderam a calar, a duvidar de si mesmos, a pedir desculpas por enxergar o que os outros não conseguiam ver. Mas a verdade nunca desaparece apenas porque é silenciada. Ela se acumula como lava sob pressão. E em muitos desses empatas, essa lava queimou por décadas antes de explodir. O que Jung percebeu em seus pacientes não foi um colapso nervoso, mas algo muito mais poderoso. Uma ruptura que se transformava em avanço. A transformação não acontecia de forma lenta, mas sim como uma erupção súbita. E havia um gatilho quase universal: a traição. Não qualquer tipo, mas a perfídia de alguém em quem o empata havia depositado confiança total. Um amigo íntimo, um parceiro de vida, até mesmo um familiar próximo. Quando descobriam uma infidelidade, uma manipulação financeira ou uma mentira emocional, o choque não vinha apenas do ato em si. A dor maior era perceber que os sinais sempre estiveram ali, visíveis para seus olhos treinados, mas ignorados pela necessidade de acreditar no melhor das pessoas. Silenciosamente, absorviam a dor, se culpavam e se esforçavam ainda mais para serem perfeitos. Até que chegava o instante que mudava tudo. O evento de clareza. Esse momento, documentado inúmeras vezes por Jung, não se parecia com o desespero que os agressores esperavam. Ao invés de choro, gritos ou implosões emocionais, o que surgia era algo muito mais perturbador. Um silêncio cortante. Os empatas se tornavam anormalmente calmos. Era como se todo o arsenal interno de observações acumuladas ao longo dos anos fosse, enfim, liberado com uma precisão clínica. Eles não atacavam por vingança, não explodiam em fúria, simplesmente falavam a verdade, com detalhes frios, lembrando cada manipulação, cada contradição, cada padrão tóxico registrado. Jung descreveu esse processo como uma integração, o momento em que a inteligência emocional se alia ao raciocínio analítico. A partir dali, a fragilidade dava lugar à clareza. Essas pessoas não voltavam ao ciclo de agradar os outros. Não pediam desculpas por estabelecer limites. Não duvidavam mais de suas percepções. Tornavam-se aquilo que Jung mais temia, empatas que não podiam mais ser manipulados. E o mais fascinante, ou assustador, era que essa mudança era definitiva. Em questão de meses, esses indivíduos refaziam suas vidas de maneira estratégica. Encerravam relacionamentos abusivos sem olhar para trás. Cortavam laços com familiares destrutivos sem crises emocionais e reconstruíam sua existência sob novas bases. Continuavam empáticos, sim, mas agora seletivamente, cuidando de forma consciente de onde e para quem entregavam sua energia. A reação das pessoas ao redor era quase instintiva. Manipuladores que antes caminhavam sobre eles com facilidade, de repente, sentiam um desconforto estranho ao se aproximar. Não conseguiam explicar, mas sabiam que algo havia mudado profundamente. Jung chamou isso de instinto predador invertido. A percepção automática de que suas antigas estratégias já não tinham efeito. Esses empatas não eram agressivos, mas carregavam uma presença firme, impossível de dobrar. O que antes era visto como fraqueza se tornava sua maior força. A capacidade de enxergar, registrar e expor a verdade com clareza implacável. Se você já sentiu que enxergava sinais que os outros ignoravam, mas foi chamado de sensível demais, escreva nos comentários. Eu vejo além.
Eles não suportavam estar na presença de empatas integrados, da mesma forma que criaturas noturnas não toleram a luz do dia. Jung descreveu isso de forma marcante. O empata desperto não precisa levantar a voz para mostrar seu poder. As pessoas simplesmente sentem nos ossos que algo mudou. E talvez você já tenha vivido isso. De repente, pessoas próximas começaram a te tratar de outra forma, sem que você anunciasse nada. Elas sentiram a mudança antes mesmo de você declarar sua nova postura. O interesse de Jung por esses casos foi além de estudos clínicos. Ele próprio se identificava, porque sabia na pele o que era enxergar além do óbvio, carregar percepções que outros jamais reconheceriam. Esses relatos o levaram a uma questão inquietante. O que acontece quando aqueles que sempre funcionaram como para-raios emocionais decidem, enfim, usar seus dons com estratégia consciente? Ao acompanhar esses pacientes após sua transformação, Jung percebeu algo que tirava seu sono. A vida deles não apenas melhorava, ela se expandia em todas as áreas. Negócios prosperavam porque conseguiam antecipar necessidades humanas antes mesmo de serem verbalizadas. Relacionamentos se tornavam saudáveis porque reconheciam predadores emocionais em segundos. Decisões se tornavam cirurgicamente precisas porque eles confiavam totalmente em sua própria percepção. E então veio a revelação que gelou Jung. Esses empatas não se tornavam frios nem distantes. Pelo contrário, sua empatia se tornava perfeita. E justamente por isso, também absolutamente estratégica. Eles compreendiam a mente humana num nível tão profundo que poderiam manipular com a mesma facilidade com que antes eram manipulados. Mas a verdadeira surpresa? Eles escolheram não usar esse poder para destruir. O que realmente abalava Jung era essa escolha consciente. Esses indivíduos poderiam ter arrasado todos os que um dia os feriram, mas não o fizeram. Em vez de vingança, optaram por algo ainda mais poderoso: remover pessoas tóxicas de suas vidas e seguir em frente. Jung descreveu isso como o nascimento do empata integrado, aquele que carrega tanto a sensibilidade para sentir quanto a sabedoria para decidir onde investir sua energia. Em seus escritos pessoais, Jung confessou estar diante de algo belo e aterrorizante. O empata integrado era, ao mesmo tempo, um bálsamo para os genuínos e um pesadelo para manipuladores. Não porque buscasse confronto, mas porque, ao ver através dele sem precisar de nada em troca, se tornava inalcançável. Se você chegou ao ponto em que consegue enxergar as pessoas claramente, mas já não depende da aprovação delas, escreva nos comentários: "Eu vejo você, mas não preciso de você." Ao acompanhar esses pacientes após sua transformação, Jung percebeu algo que tirava seu sono. A vida deles não apenas melhorava, ela se expandia em todas as áreas. Negócios prosperavam porque conseguiam antecipar necessidades humanas antes mesmo de serem verbalizadas. Relacionamentos se tornavam saudáveis porque reconheciam predadores emocionais em segundos. Decisões se tornavam cirurgicamente precisas porque eles confiavam totalmente em sua própria percepção. E então veio a revelação que gelou Jung. Esses empatas não se tornavam frios nem distantes. Pelo contrário, sua empatia se tornava perfeita. E justamente por isso, também absolutamente estratégica. Eles compreendiam a mente humana num nível tão profundo que poderiam manipular com a mesma facilidade com que antes eram manipulados. Mas a verdadeira surpresa? Eles escolheram não usar esse poder para destruir. O que realmente abalava Jung era essa escolha consciente. Esses indivíduos poderiam ter arrasado todos os que um dia os feriram, mas não o fizeram. Em vez de vingança, optaram por algo ainda mais poderoso: remover pessoas tóxicas de suas vidas e seguir em frente. Jung descreveu isso como o nascimento do empata integrado, aquele que carrega tanto a sensibilidade para sentir quanto a sabedoria para decidir onde investir sua energia. Em seus escritos pessoais, Jung confessou estar diante de algo belo e aterrorizante. O empata integrado era, ao mesmo tempo, um bálsamo para os genuínos e um pesadelo para manipuladores. Não porque buscasse confronto,
mas porque, ao ver através deles sem precisar de nada em troca, se tornava inalcançável. Se você chegou ao ponto em que consegue enxergar as pessoas claramente, mas já não depende da aprovação delas, escreva nos comentários: eu vejo você, mas não preciso de você. Essas transformações não se restringiam ao indivíduo. Jung documentou como elas abalavam famílias inteiras e sistemas sociais. Não era porque os empatas confrontavam diretamente a disfunção, mas porque paravam de sustentá-la. Pais viciados tiveram que encarar seus vícios sem alguém para absorver seus excessos emocionais. Irmãos manipuladores perderam o alvo de seus jogos psicológicos. E familiares que viviam na dependência de um amortecedor humano precisaram, de repente, lidar com suas próprias sombras. Era como se a presença do empata transformado funcionasse como um espelho inquebrável, refletindo de volta tudo aquilo que os outros não queriam enxergar. Enquanto pessoas tóxicas se afastavam, expostas e incomodadas, indivíduos autênticos floresciam ao lado deles. Amigos, parceiros e colegas se sentiam seguros pela primeira vez, porque sabiam que estavam diante de alguém que não julgava, mas percebia. Jung chamou isso de efeito espelho do empata, um campo de energia silencioso que, sem esforço, revelava verdades ocultas. O simples fato de estarem presentes já era suficiente para que a máscara dos manipuladores caísse. Essa habilidade se tornava tão refinada que, ao introduzi-los em novas situações clínicas, Jung testemunhou algo impressionante. Em questão de minutos, esses empatas eram capazes de identificar feridas de infância, padrões emocionais e até indicar o tipo de terapia mais adequado. Sua precisão superava a de décadas de formação acadêmica. Essa constatação lançou Jung em um dilema ético. Se os empatas transformados alcançam esse nível de percepção natural, o que isso significaria para o futuro da própria psicologia? A partir daí, ele começou a desenvolver um método de observação que chamou de protocolo de integração. Não era terapia nos moldes tradicionais, mas um registro detalhado de como esses indivíduos, após uma grande traição, desenvolviam uma espécie de consciência guerreira. Jung descreveu fases claras nesse processo, e a primeira delas era o reconhecimento. O instante em que o empata desperto finalmente para de negar o que sempre soube e começa a confiar plenamente em si mesmo. Quando pessoas altamente sensíveis começam a olhar para dentro de si mesmas, descobrem que não precisam mais reprimir seus instintos, suas emoções ou mesmo sua força interior. Elas entendem que a raiva, a inteligência e a firmeza para estabelecer limites não são defeitos, mas parte essencial do seu equilíbrio emocional. É nesse ponto que deixam de minimizar suas percepções e passam a enxergar sua intuição como um sofisticado radar, capaz de captar nuances invisíveis aos olhos comuns. A verdadeira transformação começa quando compreendem que sua sensibilidade não é fraqueza, mas sim um poderoso sistema de leitura emocional do mundo. Na fase seguinte, algo ainda mais profundo acontece: a fusão entre luz e sombra. Essa integração revela o que muitos chamariam de o eu verdadeiro. Um ser completo que não precisa mais escolher entre bondade ou firmeza, pois carrega ambos em perfeita medida. Essas pessoas se tornam capazes de oferecer compaixão a quem merece, mas também de erguer muralhas inabaláveis contra quem tenta abusar de sua energia. Essa nova postura não nasce de frieza, mas da consciência de que só se pode amar genuinamente quando também se sabe proteger o próprio coração. Mas o ponto mais fascinante surge quando esses indivíduos passam a aplicar suas habilidades de maneira estratégica. Eles deixam de agir apenas como defensores de si mesmos e começam a atuar como verdadeiros arquitetos emocionais. Leem as intenções ocultas, percebem manipulações antes mesmo que elas aconteçam e neutralizam qualquer ameaça com precisão quase sobrenatural. Essa clareza mental os torna praticamente imunes a jogos psicológicos, porque já não caem em armadilhas criadas para enfraquecê-los. Mais do que se curarem, eles se tornam intocáveis e ainda assim mantêm intacta a capacidade de amar e de criar conexões genuínas. O passo seguinte é inevitável: devolver ao mundo aquilo que conquistaram dentro de si.
Ao contrário do que muitos poderiam pensar, essas pessoas não se isolam nem se tornam frias. Pelo contrário, tornam-se seletivamente generosas, escolhendo com cuidado onde depositar suas dádivas. Usam seus dons para guiar, apoiar e transformar outros sensíveis, formando uma rede de indivíduos resilientes e despertos. Esse movimento cria ondas que se expandem, alcançando gerações futuras e reforçando a ideia de que sensibilidade não é doença, mas uma forma avançada de inteligência emocional que o mundo ainda luta para compreender. Contudo, há um alerta. Se essa integração não for construída sobre bases éticas, o mesmo poder que cura pode se tornar arma de manipulação. Um sensível que abraça sua sombra sem responsabilidade pode transformar sua intuição em instrumento de controle devastador. Por isso, grandes estudiosos da mente sempre defenderam um modelo de ética na integração, mostrando que o verdadeiro despertar do empata é usar sua força para edificar, jamais para destruir. O poder que nasce dessa fusão não é um privilégio qualquer, mas um chamado à responsabilidade. No fim, aqueles que atravessam todo esse processo emergem como guerreiros equilibrados. Não se tratam de pessoas imunes à dor, mas sim de seres que aprenderam a sentir tudo sem se deixar despedaçar. São capazes de enxergar as sombras do mundo sem se tornarem cínicos e de amar profundamente sem perder a si mesmos nesse amor. Tornam-se símbolos vivos de um novo estágio da evolução humana. Indivíduos que não fogem de sua sensibilidade, mas a transformam em força. O maior ensinamento desse caminho é simples e poderoso. Confiar plenamente em sua intuição pode ser a chave para despertar a versão mais elevada de quem você realmente é. Agora me diga nos comentários, você já aprendeu a confiar totalmente no poder da sua intuição? E não se esqueça de apertar no botão de inscrever-se, ativa o sininho e vem caminhar comigo nessa jornada de despertar. Não questiono mais aquilo que sinto ou enxergo. A verdade é que estudos clássicos sobre pessoas altamente sensíveis já previam um despertar que a ciência moderna só veio confirmar. Indivíduos que atravessam o processo de integrar suas partes ocultas se tornam praticamente inabaláveis. Eles não podem ser enganados porque confiam cegamente em suas próprias percepções. Não são manipulados, pois identificam jogos emocionais antes mesmo de se formarem. Não são destruídos, porque já conheceram o fundo do poço e voltaram mais fortes. O que esses relatos revelam é simples. Todo empata chegará a um ponto de virada. Uma dor tão profunda que obriga a escolher entre viver como vítima ou assumir sua verdadeira soberania. Nesse momento decisivo, o caminho não é sobre se quebrar, mas sobre decidir se a sombra será integrada de forma consciente ou se devorará o indivíduo de dentro para fora. A maioria, quando pressionada ao limite, escolhe a integração. Eles não se tornam frios, mas assertivos. Não perdem sua capacidade de amar, mas desenvolvem uma espinha dorsal que sustenta esse amor. É nesse ponto que nascem pessoas que cuidam profundamente, mas ao mesmo tempo sabem se proteger sem culpa. Essa combinação foi descrita como amor com limites. A habilidade rara de unir compaixão genuína com firmeza inegociável. E aqui está o ponto mais marcante. Esses empatas transformados não se tornam alguém novo, mas revelam quem sempre estiveram destinados a ser por baixo do condicionamento social. O despertar geralmente acontece após uma traição ou perda que atua como catalisador, rompendo as ilusões e liberando um poder que sempre esteve ali. A grande tragédia do empata não é sua sensibilidade em si, mas o tempo que leva para reconhecê-la como virtude. O que antes parecia fraqueza se revela como a maior das forças. E essa força, quando guiada pela consciência, muda não apenas o indivíduo, mas todo o seu entorno. Há um detalhe que muitos evitam reconhecer. Pessoas empáticas não são frágeis por natureza. Elas foram treinadas pela sociedade a esconder seu poder para se encaixar. Só que, quando rompem esse padrão, não estão quebrando, estão despertando para uma habilidade ancestral. Isso explica por que os manipuladores temem tanto o empata consciente. Afinal, a bondade sem firmeza abre espaço para abusos. Mas a bondade aliada à força
transforma-se em um muro intransponível contra qualquer exploração. O despertar, portanto, não tira nada. Apenas devolve aquilo que sempre pertenceu a eles. Décadas de observações mostraram que os mais gentis, quando despertos, também são os mais indestrutíveis. Eles aprendem a sentir tudo sem se perder, a enxergar a escuridão sem se corromper e a amar sem abandonar a si mesmos. A beleza dessa jornada está no fato de que nunca perdem a capacidade de amar. Apenas aprendem a amar a si mesmos com a mesma intensidade com que sempre amaram os outros. E é justamente isso que transforma a sensibilidade em uma arma de luz. Perigosa não para os inocentes, mas para os que tentam explorar corações puros. Se você é um empata, lembre-se, sua sensibilidade nunca foi fraqueza, sempre foi poder. O dia em que aprender a manejá-la de forma consciente será o dia em que você se tornará intocável. E a grande questão não é se você vai passar por essa transformação, mas como. De forma consciente e escolhida, ou forçado pelas circunstâncias. O mundo não precisa de mais empatas feridos. Precisa de mais despertos. A transformação é inevitável. A pergunta é: você vai dirigir esse poder ou deixará que ele dirija você? Comente abaixo. Eu escolho a transformação consciente. Se você está pronto para assumir o poder do empata desperto. Se essa mensagem falou direto com a sua alma, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like de apoio e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E mais, compartilha esse vídeo com quem você sabe que está passando por um momento de despertar, porque juntos podemos criar uma rede de empatas conscientes e poderosos. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a sua sensibilidade é a sua maior força.